Sou resistente, vivo, sinto na virilidade da minha consciência pulsar a atividade da cidade futura que estou ajudando a construir. Nela, a cadeia social não pesa sobre poucos. Cada acontecimento não é devido ao acaso, à fatalidade, mas é obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém na janela contemplando enquanto alguns se sacrificam, se esvaem em sacrifício. Aquele que permanece de plantão na janela para aproveitar daquilo que a atividade desses poucos alcança, ou para desafogar a própria desilusão, vituperando o sacrificado, desfalece sem conseguir o que pretende. Vivo, tomo partido. Por isso odeio quem não o faz. Odeio os indiferentes. Antônio Gramsci. Bom, gente. Bom, gente, entramos agora nos nossos episódios de férias, e por esse ser o primeiro, cabe uma explicação um pouco maior, tá? São episódios que a gente foca, assim como foi ano passado, mais na leitura do que na discussão, então eu não vou trazer episódios complexos, com grandes discussões, a não ser que algo, enquanto eu esteja lendo, me chame muita atenção, beleza? Para esse primeiro episódio, a gente vai se ater ao livro Odeio os Indiferentes, escritos de 1917, publicado pela editora Boitempo, tá? Faz parte da coleção de Gramsci, e esse primeiro com a organização da Daniela Mussi e do professor Álvaro Bianchi, duas pessoas que foram referências e que me aproximaram de Gramsci, por isso eu decidi trazer ele aqui, tá bom? Mas lembrando vocês de que não deixem de seguir nossas redes sociais, @morcego_marcos_ no Instagram e marcosmorcego.bsky.social lá no nosso Blue Sky. Beleza? Mesmo a Caverna estando de férias, não deixe também de seguir nosso canal no YouTube, de ouvir os outros episódios de podcast, vai estar tudo aí na descrição para vocês, tá bom? Ainda vai estar rolando o cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto. E lembrar vocês de que para esse projeto estar rolando de férias, a gente teve um acúmulo de trabalho. Então, se você puder, se você curtir, se você quiser colaborar, não se esqueça de ir em apoia.se/caverna morcego ou no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Beleza? Mas agora vamos pro episódio, que esse daqui vai ser maneiro. A gente começa, portanto, da apresentação de Daniela Mussi e Álvaro Bianchi, tá bom? Essa coletânea ela percorre os artigos de Antônio Gramsci sobre o socialismo e a revolução ao longo do dramático e especialíssimo ano de 1917. Revolução Russa na União Soviética, né? É um momento que tem algumas revoltas na Alemanha, a Rosa Luxemburgo está presa, e aí tem o Gramsci na Itália. Durante todo o ano anterior, o jovem jornalista Sardo acompanhara o debate na seção piemontesa do seu Partido Socialista Italiano, o PSI, a respeito da fundação de um novo jornal socialista em Turim, onde residia. O periódico deveria ser um foco de entusiasmo, a voz do partido que a cada dia alcançará espíritos novos, energias novas. Dessa discussão participavam muitos de seus companheiros mais próximos, jovens socialistas como Gramsci, em oposição às opiniões mais oficiais de gente do PSI, que viam na iniciativa a ameaça de perda de controle do partido sobre sua imprensa. Para o jovem jornalista, rejeitar a criação de um jornal era o mesmo que negar que o Partido Socialista estivesse diante de uma reviravolta mais ampla na sociedade italiana, produzidas pelos efeitos nefastos da Guerra Europeia, que é a Primeira Guerra Mundial. Quando o ano de 1917 se inicia, é possível ver Gramsci como alguém bastante alheio às disputas internas do partido e mais voltado à vida cultural da seção socialista em Turim, onde ministrava conferências. Apesar disso, em sua atuação como jornalista, Gramsci demonstrava interesse crescente pelos debates partidários, principalmente no combate ao economicismo e ao burocratismo que consumiam o Partido Socialista Italiano, e colocavam seus dirigentes em um labirinto sem saída. A criação de um periódico era vista como uma forma de avançar na elaboração de uma ideia geral, alternativa de uma disciplina verdadeira capaz de organizar os socialistas. Esse projeto daria seu primeiro passo nas páginas do opúsculo La Città Futura, a Cidade Futura, publicado em fevereiro de 1917, como jornal de número único com base na orientação do Comitê Regional Piemontês da Federação Juvenil Socialista. La Città Futura foi inteiramente escrito por Gramsci, levando em conta as necessidades dos trabalhadores e da juventude de Turim no contexto da guerra e as possibilidades de uma alternativa socialista para tal. Além disso, é possível perceber a preocupação de Gramsci em tratar do ambiente intelectual como fragmentado, entre uma cultura acadêmica fortemente positivista, por um lado, e o avanço das teorias da crise do marxismo pelos intelectuais antipositivistas, por outro. Em meio a esse dualismo, existiria espaço para uma elaboração socialista criativa? La Città Futura pretendia convidar os jovens a enfrentar esse desafio, a um ato de independência e liberação por meio de engajamento no movimento socialista, ao mesmo tempo que não negava a importância de pesar sobre os limites nos quais o socialismo italiano esbarrava.
O futuro é dos jovens, a história é dos jovens. Com essas palavras, Gramsci abriu a publicação projetando um novo ambiente, no qual pudessem se combinar energia e inteligência, resultando na mais perfeita e frutífera afirmação de um movimento socialista renovado. A alternativa à morte do socialismo, expressão do filósofo Benedetto Croce, seria reencontrar uma finalidade para a organização socialista. Era preciso converter a situação defensiva na qual se encontrava o socialismo em uma oportunidade de atrair e organizar os jovens para o bom combate. Gramsci acreditava na eficácia da luta cultural coletiva e popular como forma de conquista para uma nova personalidade e cidadania. Seus artigos do início de 1917 enfatizam a vontade como ponto de partida para a descoberta dessa personalidade. No processo da busca pela verdade, a existência de modelos abstratos seria útil desde que estes não fossem tomados em termos absolutos. O esquema não poderia substituir o movimento concreto, vivo, do pensamento. A crise do socialismo, que se manifestava na deserção de muitos intelectuais desse projeto coletivo, poderia ser explicada de duas formas. Por um lado, como crise mais geral de todos os ismos, positivismo, futurismo, nacionalismo e por aí vai, concepções engajadas com as quais os intelectuais mantinham relação de exterioridade, e por outro, como uma crise específica do socialismo, acusado de ser visão livresca da vida, da qual a incrustação positivista teria produzido uma leitura eternamente fatalista dos acontecimentos ou da avalanche observada sempre à distância pelo partido. Na opinião de Gramsci, a crise do socialismo italiano era um fenômeno complexo, surgido no contexto de desdobramento de um processo de unificação nacional difícil, no qual os socialistas não haviam conquistado o prestígio político e cultural necessário e sofriam com a debandada intelectual. Com a crise singular, o socialismo italiano revelava sua incapacidade de entender a avalanche de acontecimentos que, com a guerra, assumia proporções catastróficas. Entre os dirigentes socialistas, particularmente em Turim, mas não apenas, tanto a crise política como a humana eram pensadas de maneira abstrata, por meio de uma lógica determinista afirmada como científica. Diante da crise dos intelectuais e da derrota do mito socialista, concluiu o autor, a única saída possível viria da renovação do proletariado. Beleza? Essa é uma parte da apresentação, beleza? Ela continua nas próximas páginas do livro, mas agora a gente vai para outro texto. A Cidade Futura. Publicada em 11 de fevereiro de 1917, é publicado, né, com o nome do próprio jornal que deveria ser lançado. De acordo com Gramsci, o projeto do jornal antecedia a inclusão da guerra e tinha por objetivo lançar uma nova revista de vida socialista que fosse como a chama das novas energias morais, do novo espírito e idealista de nossa juventude. Deveria ter sido ímpeto e reflexão, incitamento à ação e ao pensamento. Com esse título sairá daqui a poucos dias um número único, publicado sob a organização da Federação Juvenil do Piemonte. É dedicado, portanto, aos jovens. Quer ser um convite e um incitamento. O futuro é dos jovens, a história é dos jovens, que se preocupam em se armar adequadamente para resolvê-la da maneira que melhor convém às suas convicções íntimas, que se preocupam em criar para si aquele ambiente no qual sua energia, inteligência e atividade encontrem o máximo desenvolvimento, a mais perfeita e frutífera afirmação. A guerra ceifou os jovens, tolheu especialmente seus esforços, suas batalhas, seus sonhos esplêndidos de utopia, que então já não eram, pois haviam se tornado estímulo de ação e de realização. Mas a organização juvenil socialista, na verdade, não sofreu tanto em si e para si. Os milhares de jovens arrancados de suas lutas foram logo substituídos. O fato da guerra sacudiu como ventania os indiferentes, jovens que até ontem não se importavam com tudo que era solidariedade e disciplina política. Mas não basta, e nunca bastará. É preciso encerrar sempre mais as fileiras e cerrá-las. Engrossar sempre mais as fileiras e cerrá-las. A organização possui, especialmente, um fim educativo e formativo. É a preparação para a vida mais intensa e plena de responsabilidade do partido. Mas é também a vanguarda, a audácia plena de ardor. Os jovens são como a infantaria ligeira do exército proletário, que assalta a velha cidade trêmula para fazer surgir de sua ruína a própria cidade. No número único, serão discutidos alguns problemas importantes da propaganda e da vida socialista. Será vendido por 2 moedas o exemplar. Será enviado a qualquer um que faça o pedido com um cartão postal selado para a volta. Os círculos e os revendedores que desejarem um número determinado de exemplares podem encomendar à Federação Juvenil Socialista, a Rua Sicardi, número 12, em Turim. 3 princípios, 3 ordens. Um dos textos que está presente nesse número único é o texto de abertura, é a página 1. Ordem e desordem são 2 palavras frequentes nas polêmicas de caráter político. Partidos da ordem, homens da ordem, ordem pública, 3 palavras próximas a um único eixo, a ordem.
sobre a qual as palavras se baseiam e deslocam, com maior ou menor aderência e a depender da forma histórica concreta que os homens, os partidos e o Estado assumem entre as possibilidades múltiplas de encarnação. A palavra ordem possui um poder taumatúrgico, que, como eu tinha escrito a primeira vez que eu li, é a capacidade de realizar milagres. A conservação das instituições políticas é confiada em grande medida a esse poder. A ordem presente se apresenta como qualquer coisa harmoniosamente coordenada, estável, e a multidão de cidadãos hesita em se amedrontar na incerteza hesita e se amedronta na incerteza daquilo que uma mudança radical pode acarretar. O senso comum, o estúpido senso comum, afirma sempre que é melhor o ovo hoje que a galinha amanhã. E o senso comum é um terrível escravo dos espíritos. Até porque, para ter a galinha, é preciso quebrar a casca do ovo. É formada na fantasia a imagem de algo violentamente lacerado. Não se enxerga a ordem nova possível, mais bem organizada que a velha, mais vital que a velha, que é o dualismo que contrapõe a unidade, a imobilidade estatística da inércia, a dinâmica da vida semovente, que é quando anda ou move por si. Apenas a laceração violenta é vista, e o ânimo medroso faz recuar com o temor de perder tudo, de ter diante de si o caos, a desordem ilutável. As profecias utópicas eram constituídas tendo em vista esse medo. Pretendia-se, com a utopia, prospectar uma configuração no futuro que fosse bem coordenada, bem suave e eliminasse a impressão de um salto no escuro. Mas as construções sociais utópicas desmoronaram, pois sendo assim suaves e bem alinhadas, bastava demonstrar como infundada uma particularidade para fazê-las desmantelar em sua totalidade. Essas construções não possuíam base por serem muito analíticas, fundadas em uma infinidade de fatos, e não sob um único princípio moral. Ora, os fatos concretos dependem de tantas causas que terminam por não ter causa alguma e por serem imprevisíveis. Para agir, o homem precisa poder, ao menos em parte, prever. Não existe vontade que não seja concreta, ou seja, possui um escopo. Não se concebe vontade coletiva que não possua um escopo universal concreto, mas esse não pode ser um fato singular, ou uma série de fatos singulares. Pode ser apenas uma ideia ou um princípio moral. O defeito orgânico das utopias está todo aqui. Acreditar que a previsão possa ser previsão de fatos, enquanto essa apenas pode ser de princípios ou máximas jurídicas. As máximas jurídicas, direito, jurisprudência, moralidade implementada, são a criação dos homens como vontade. Se quiserem dar a essas vontades certa direção, coloquem-nas como escopo daquilo que apenas podem ser. Caso contrário, depois de um primeiro entusiasmo, as verá murchar e dissipar. As ordens atuais foram suscitadas pela vontade de implementar totalmente um princípio jurídico. Os revolucionários de 1789 não previam a ordem capitalista. Desejavam implementar os direitos do homem. Queriam que determinados direitos fossem reconhecidos aos componentes da coletividade. Direitos que, depois da laceração inicial da velha casca, passaram a se afirmar e se concretizar. E, convertidos em força operosa sobre os fatos, os plasmaram e os caracterizaram, fazendo florescer a civilização burguesa, a única possível de emergir porque a burguesia era a única energia social eficaz e realmente operante da história. Os utópicos foram derrotados já aí, pois nenhuma de suas previsões particulares se realizou, mas foi realizado o princípio e dessas floresceram as atuais ordenações, a ordem natural. Era um princípio universal aquele afirmado na história por meio da Revolução Burguesa? Certamente sim. No entanto, é costume dizer que Jean-Jacques Rousseau soubesse das bocas que assumiram suas pregações, provavelmente as se negaria. Nessa afirmação paradoxal está contida uma crítica implícita do liberalismo. Mas essa é paradoxal, ou seja, afirma de maneira injusta uma coisa justa. Universal não quer dizer absoluto. Na história não existe nada absoluto e nada rígido. As afirmações do liberalismo são ideias limite, que reconhecidas como racionalmente necessárias, se transformaram em ideias-força. Foram realizadas no Estado burguês. Serviram para suscitar deste Estado uma antítese no proletariado e se desgostaram. Universais para a burguesia, insuficientes para o proletariado. Para a burguesia eram ideias limite, para o proletariado são ideias mínimas. E, de fato, o programa liberal integral tornou-se o programa mínimo do Partido Socialista. Esse programa realmente serve para viver o dia a dia à espera de considerar chegado o momento mais útil. E aí tem uma linha censurada. Como ideia limite, o programa liberal cria o Estado ético, um Estado que idealmente está acima das disputas de classe, dos vários entrelaçamentos e colisões dos agrupamentos que formam a realidade econômica e também tradicional. Na esperança de que finalmente esse Estado se realizasse em sua completa perfeição, muitos encontraram a força para não renegá-lo e não buscar, portanto, substituí-lo. Vejamos a ideia que serviu como motor das forças internas, paralelas, para a Inglaterra pode ser resumida em uma palavra: liberismo. Para a Alemanha, nas palavras autoridade com a razão. Indiferentes.
também em La Cita Futura, nesse número 1. Odeio os indiferentes. Creio, como Frederico Hebel, que viver quer dizer tomar partido. Não podem existir os que são apenas homens, estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode ser cidadão, assumir um lado. Indiferença é apatia, parasitismo, velhacaria, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. É a bola de chumbo dos inovadores. É a matéria inerte na qual afundam rapidamente os entusiasmos mais esplêndidos. É o pântano que cerca a velha cidade e a defende melhor que as mais rígidas muralhas. Melhor que o peito dos seus guerreiros, porque envolve em seus vórtices lodosos os agressores, dizimando-os e desencorajando-os até que desistam do empreendimento heróico. A indiferença opera como força na história. Opera passivamente, mas opera. É a fatalidade. É aquilo com que não se pode cantar. É o que interrompe os programas, subverte os melhores planos. É a matéria bruta que se rebela contra a inteligência e a sufoca. O que vem em seguida, o mal que se abate sobre todos, o possível bem que um ato heróico de valor universal pode desencadear, não se deve tanto à iniciativa operante de poucos, quanto à indiferença, absenteísmo dos muitos. O que se passa não resulta tanto dos desejos de alguns como da massa dos homens que abdicam de sua vontade. Deixam acontecer. Permitem o entrelaçamento de nós que posteriormente apenas a espada pode romper. Aceitam a promulgação de leis que depois só a revolta pode revogar. Deixam subir ao poder homens que apenas os motivos poderão derrubar. A fatalidade que parece dominar a história não é senão a aparência ilusória da indiferença, do absenteísmo. Os fatos amadurecem na sombra, poucas mãos, não submetidas a qualquer controle, tecem a trama da vida coletiva, e a massa ignora, pois não se preocupa. Os destinos de uma época são manipulados segundo visões estreitas, interesses imediatos, ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos, e a massa dos homens ignora, pois não se preocupa. Contudo, os fatos amadurecidos dão seus resultados. A trama tecida na sombra alcança seu limite. Então a fatalidade oprime tudo e todos. A história se assemelha a um enorme fenômeno natural, uma erupção, um terremoto que a todos vitima, os desejantes e os não desejantes, os que sabiam e os que ignoravam, os ativos e os indiferentes. Esses últimos se irritam, gostariam de poder escapar às consequências, deixando claro que não desejavam os fatos e que não são os responsáveis por eles. Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou poucos se perguntam. Tivesse eu cumprido meu dever, buscado valer minha vontade, o meu conselho, o curso das coisas teria sido o mesmo? Nenhum ou poucos assumem a culpa pela própria indiferença, pelo ascetismo, por não terem oferecido os próprios braços e atividade aos grupos de cidadãos que combatiam para evitar aquele mal e conquistar o bem ao qual se propunham. A maioria, ao contrário, prefere falar dos fracassos ideais em vez de reconhecer os acontecimentos alcançados, de programas definitivamente arruinados e de outras amenidades similares. Restituem, assim, a ausência de responsabilidade própria. Não é que não possam ver as coisas de maneira clara, e que não sejam às vezes capazes de prospectar soluções belíssimas para os problemas urgentes, ou aqueles que, embora exijam tempo e ampla preparação, urgem. Mas as soluções permanecem belamente infecundas. Essa contribuição para a vida coletiva não é impulsionada por alguma luz moral. É produto de curiosidade intelectual, não de um sentido pungente de responsabilidade histórica que deseja ativar a todos para a vida, que não admite agnosticismos e indiferenças de qualquer tipo. Odeio os indiferentes também, porque me irrita o seu choramingar de eternos inocentes. Pergunto a qualquer um desses como cumpriu a tarefa que a vida propôs e propõe cotidianamente, daquilo que realizou e especialmente daquilo que não realizou. Sinto que posso ser inexorável, que não preciso desperdiçar minha piedade ou compartilhar minhas lágrimas. Sou resistente, vivo, sinto na viralidade da minha consciência pulsar a atividade da cidade futura que estou ajudando a construir. Nela, a cadeia social não pesa sobre poucos. Cada acontecimento não é devido ao acaso, à fatalidade, mas é obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém na janela contemplando enquanto alguns se sacrificam, se esvaem em sacrifício. Aquele que permanece de plantão na janela para aproveitar daquilo que a atividade desses poucos alcança, ou para desafogar a própria desilusão, vituperando o sacrificado, desfalece sem conseguir o que pretende. Vivo, tomo partido. Por isso odeio quem não faz. Odeio os indiferentes. Intransigência, tolerância. Intolerância, transigência. Esse foi no Il Grido del Popolo, publicado em 8 de dezembro de 1917. Intransigência é não permitir o uso de meios inadequados e de natureza diversa ao fim que se quer atingir. A intransigência é o predicado necessário do caráter. Ela é a única prova de que determinada coletividade existe como organismo social vivo, ou seja, possui um fim, uma vontade única, um pensamento maduro. Porque a intransigência exige que cada parte singular esteja em coerência com o todo, que cada momento da vida social seja harmonicamente pré-estabelecido, que tudo tenha sido pensado. Exige, portanto, a existência de princípios gerais claros e distintos, e que tudo que é feito dependa necessariamente deles.
Assim, para que um organismo social possa ser disciplinado de maneira intransigente, é necessário que exista uma vontade, um fim, e que o fim seja racional, verdadeiro, não uma ilusão. E mais, é preciso que todos os componentes singulares do organismo estejam persuadidos da racionalidade desse fim, para que ninguém possa descuidar da disciplina em relação a ele. Os que desejam a observância da disciplina, além do mais, podem demandá-la como cumprimento de uma obrigação livremente estabelecida, uma obrigação fixada e seguida até pelo mais recalcitrante. Dessas primeiras observações, resulta que a intransigência na ação possui como pressuposto natural e necessário a tolerância na discussão que precede a deliberação. As deliberações estabelecidas coletivamente devem ser racionais. A razão pode ser interpretada como coletividade, por uma coletividade? Certamente, o único delibera encontra a razão, a vontade, mais rápido que uma coletividade. Porque o único pode ser escolhido entre os mais capazes, entre os mais bem preparados para interpretar a razão, enquanto a coletividade é composta por elementos diversos, preparados em graus diferentes, para compreender a verdade, desenvolver a lógica de um fim, fixar os diferentes momentos pelos quais é preciso passar para o alcance do próprio objetivo. Tudo isso é verdade, mas é também verdade que o único pode se transformar em tirano, ou ser visto como um, e a disciplina por ele imposta pode ser desagregar, pois a coletividade a recusa, ou não compreende a utilidade da ação, enquanto a disciplina fixada pela própria coletividade aos seus membros, mesmo que tardia em sua aplicação, dificilmente fracassa em sua efetividade. Os componentes de uma coletividade devem, portanto, entrar em acordo entre si, discutir entre si. Este deve, por meio da discussão, realizar uma fusão dos ânimos e das vontades. Os elementos singulares de verdade que cada um carrega devem ser sincretizados em uma verdade complexa e ser a expressão integral da razão. Para que isso aconteça, para que a discussão seja exaustiva e sincera, é preciso a máxima tolerância. Todos devem estar convencidos daquela verdade da necessidade absoluta de sua implementação. No momento da ação, todos devem concordar e apoiar, pois no fluir da discussão um acordo tácito foi se formando, e todos se tornaram responsáveis pelo fracasso. É possível ser intransigente na ação, apenas que na discussão existiu tolerância. Se os mais preparados ajudaram os menos preparados a acolher a verdade e as experiências singulares foram compartilhadas, se todos os aspectos do problema foram examinados e uma ilusão foi alimentada. Os homens estão prontos para agir quando estão convencidos de que nada foi ocultado deles, de que não foi criada nenhuma ilusão voluntária ou involuntariamente. Quando, sendo necessário algum sacrifício, eles sabem de antemão que este pode ser necessário. Quando, sabendo das boas possibilidades do sucesso de sua ação, conhecem os cálculos exatos das probabilidades de sucesso e insucesso, entre os quais reconhecem os bons números do primeiro. Por outro lado, sabendo das chances maiores de fracasso, reconhecem essa probabilidade presente amplamente na atividade crítica que é desenvolvida em comum, sem subterfúgios, sem imposições, inquietações não desenvolvidas ou chantagens morais. Naturalmente, essa tolerância, método de discussão entre homens que estão fundamentalmente de acordo e devem encontrar coerência entre os princípios comuns e a ação que deverão desenvolver em comum, não tem nada a ver com a tolerância entendida vulgarmente. Nenhuma tolerância com o erro ou despropósito. Não é possível ser tolerante quando se está convencido de que alguém insiste no erro e foge da discussão. Se recusa a discutir e sustentar, afirmando que todos têm o direito de pensar como quiserem. Liberdade de pensamento não significa liberdade de errar e vacilar. Nós somos contra a intolerância, a combinação de autoritarismo e idolatria, pois ela impede qualquer acordo durável. Impede que sejam fixadas as regras para a ação moralmente obrigatória, as quais só podem existir com a participação livre de todos. Essa forma de intolerância leva, necessariamente, à transigência, à incerteza, à dissolução dos organismos sociais, que não pode ser convencido de uma verdade, quem não pode se libertar de uma imagem falsa, quem não recebeu ajuda para compreender a necessidade de uma ação deverá, diante da primeira dificuldade brusca para realizar seus deveres, a disciplina não será mantida e a ação fracassará. Por isso, fizemos essas aproximações. Intransigência, tolerância, intolerância, transigência. Bom, gente, esse primeiro episódio, então, ele seleciona alguns dos textos do Gramsci, em 1917, que eu acho que são fundamentais para a gente discutir o agora, tá? Então a gente começa na apresentação, a gente começa com uma questão mais histórica, com os levantamentos de Dani Mussi e Álvaro Bianchi, e a gente procede para alguns textos escolhidos a dedo do Gramsci nesse livro. Eu queria trazer muito mais, só que é isso. Eu sei que fica chato, fica pesado, fica maçante essa leitura, por isso a gente trouxe alguns que dialogam, principalmente essa questão de entender o que se quer criar, entender o projeto político, entender o que é indiferença, entender os erros dentro de um organismo vivo, de um organismo social, de um partido, uma organização, um movimento, tá bom? Tem muito mais coisa do Gramsci para ser lida, muito mais coisa para ser trabalhada. Volto a dizer, isso é uma pequena parte que a gente trouxe, tá? Então fica aqui a recomendação para comprar o livro, para seguir a gente, que esse debate vai se proceder em 2025, com certeza, numa época de reformulação das esquerdas, né? Então, é isso. A gente fica por aqui. Lembrando, apoiem nosso projeto, sigam, compartilhem e comprem o livro. Tá bom? A gente se vê então no próximo episódio. Até mais.
Tchau!